Olá, minha gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos continuar o nosso assunto sobre Charlotte Mason. E eu acabei caindo aqui num capítulo que ela fala sobre a atmosfera, né? E que 1/3 da atmosfera do lar é responsável pela educação. Então, esse é um assunto muito sério e isso casa muito com o meu curso 1 sobre fundamentos, né? Porque nós não fomos ensinadas a moldar essa atmosfera. Precisamos receber um novo molde. Isso aqui, na verdade, serve para uma mãe que educa em casa, mas serve para uma mãe ou uma esposa, né? Às vezes não tem filhos, mas uma esposa. Então a gente tem que entender e tem que saber. Eu, quando comecei a estudar sobre o assunto, eu vinha com aquela carga toda do feminismo ainda, toda aquela carga de que cuidar de casa é um saco. E lendo esse capítulo, eu só li um pedaço, né, do Atmosfera do Lar, que é esse aqui da Karen Andreola, e ela fala sobre as ideias, né, a gente alimenta as ideias, as crianças com as ideias. Então, quando a gente lê um bom livro, a gente está alimentando as crianças com as boas ideias, que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ser alimentada com essas grandes ideias, essas boas ideias, quando era criança, quando era adolescente. E olha só que interessante, lendo isso aqui, me veio à memória a casa de uma tia da minha mãe. Morava no interior, e essa tia da minha mãe, ela era muito doentinha, sabe? Só que ela foi a última das irmãs da minha avó a morrer. Então ela era muito doentinha, mas viveu muito, porque se alimentava direitinho, tinha uma dieta regrada, tinha uma vidinha regrada. Me lembro dela magrinha, assim, bem branquinha. Minha avó já era um pouco mais morena. E eu me lembro de ir na casa da filha dela, minha mãe dizia, assim, que era uma pessoa excepcional, que ela ensinava a feminilidade. Ela ensinou minha mãe muita coisa, né, sobre postura, o como andar, não andar, por exemplo, de saia, quando andar, sentar da forma correta. Então, era uma mulher que tinha esse dom de ensinar as mais jovens. E lendo sobre esse capítulo no livro da Karen Andreola, eu me lembrei na hora dessa casa, gente. Faz muitos anos. A última vez que eu fui na casa dessa prima da minha mãe, eu tinha, sei lá, 10 anos. Então fazem quase 35 anos. Mas assim, me veio aquela memória vívida daquela casa, muito limpa, organizada, onde tinha uns bibelozinhos. Eu lembro que eu ia lá e ficava encantada, eu não mexia, sabe? Nessa questão, eu era bem obediente minha mãe. Então minha mãe só olhava, minha mãe tem olho verde, ela só olhava assim com aquela cara de não mexe em nada. Mas eu ficava olhando, achava tudo lindo. Então tinha umas xicrinhas pequenininhas que eu na hora lembrei, gente, que eu fiquei apaixonada por aquelas xicrinhas. Acho que na hora eu já comecei a imaginar brincando com aquelas xicrinhas, sabe? Então aquilo eu lendo, né, sobre o lar, sobre como por que eu lembrei justo dessa casa, justo dessa prima da minha mãe, que aí depois a minha mãe, quando eu comecei a crescer, minha mãe começou a me contar essas histórias, né? Porque eu me senti acolhida. Uma vez eu cheguei lá, ela trabalhava numa escola. A gente chegou lá um dia, as crianças, né, meus primos, ela fez uma vitamina de abacate. Foi a melhor vitamina de abacate que eu já tomei na minha vida. Sabe assim, uma pessoa prestimosa, delicada, feminina, assim, uma figura do que é ser uma mulher. E muito disso a gente perdeu, né? Eu, vou falar de mim. Então, quando eu cheguei, eu tenho 2 filhas. Vinha muito masculinizada, tinha trabalhado na área de engenharia em usina, com só homem, lidando com homem. Eu fiquei muito embrutecida, sabe? Veja que eu não estou falando do trivium, não estou falando de narração, mas eu estou falando que o lar educa, o lar molda. Quem que é o lar? Quem que é a alma de um lar, gente? A alma de um lar é uma mulher. Eu me lembrei exatamente da casa, como que era. Eu lembro que um dia eu fui dormir lá na casa dela
E eu tinha muita bronquite quando era criança, era muito alérgica. Aí ela montou a minha cama, eu fui dormir na cama cheia de talco. Adivinha o que aconteceu? Tive crise de bronquite muito forte, tive que ir para o hospital. Mas assim, ela falou para mim alguma coisa, ela me ensinou alguma coisa, ela não me falou nada. Ela não me ensinou nada. Mas a forma da casa, como ela agia conosco, né? A questão da hospitalidade, tudo isso molda. Então, tudo que a gente faz dentro de casa molda. No meu curso 1, tem o link aí na bio, eu trato disso, porque eu vim cheio de carrapicho dessa educação moderna, que é uma educação que deixou a mulher masculinizada, a mulher grosseira, uma mulher fiona. Eu sempre brinco aqui em casa e falo, nossa, mas que fiona, que é grossa, que é mal educada, que não sabe pedir. A gente vê às vezes aqui nas redes sociais, né, o jeito que as pessoas pedem as coisas. As mulheres pedem as coisas. Fiona, eu me policio, eu não quero ser assim. Eu não quero que as minhas filhas tenham esse molde de uma mulher dura, de uma mulher grossa, de uma mulher. Não, claro, eu não vou ter uma voz mansinha e tal. Não é meu perfil, mas procurar assim ser feminina, né? Porque isso está moldando, isso está ensinando. No meu curso 1 eu falo sobre isso. Mesma coisa sobre as ideias. Quando a gente também faz leitura de bons textos, de boas histórias. Então, por exemplo, a gente está fazendo a leitura lá do livro da conta a história da Anne Sullivan. A gente está vendo assim, é uma história triste, né? De uma realidade triste. A gente leu história hoje, estamos terminando um livro que era da Beca, sobre história americana, aí falando de um pregador, como ele chamava, filho? Billy Sunday, né? Billy Sunday, tem até gente que critica ele, mas foi um homem que pregou para multidões, e ele combatia muito o alcoolismo, e muitas pessoas, muitos homens se converteram e começaram a cuidar de suas famílias, abandonaram o vício. Então, tudo são ideias, né, enriquecedoras que melhoram o nosso diálogo. A gente começa a pensar sobre coisas do alto e começa a rejeitar coisas que são ruins, né? Fala de educação, e isso mesmo se os seus filhos frequentam escola, eu sei que tem mães que me seguem aqui, que tem os filhos na escola, saiba, tudo está educando. E isso vai muito, não é compartimentado. Educação não é uma coisa compartimentada, é matemática, é inglês, é português, é a vida. E a vida, muito do que é essa referência dos nossos filhos é a nossa casa. Quem nós somos com o nosso marido. Porque o jeito que eu trato o meu marido, eu estou moldando elas. É a forma como elas vão tratar o marido delas. Como meu marido me trata, também. É a forma que elas vão entender que é o molde, a forma como elas devem ser tratadas. Então, veja como é sério, é muito sério. Agora, se a gente não tem uma metanoia, uma transformação de mente, começa a entender, a gente incorre erros que se praticaram conosco, sem saber, né? A gente vai ficar com aquela teoria freudiana, a culpa do meu pai e da minha mãe. Eles não sabiam, fizeram o melhor que puderam. Agora, nós estamos tendo acesso à informação, a gente consegue entender a vida de uma forma melhor, então a gente precisa melhorar para que os nossos filhos sejam melhores que nós, né? É o desejo do meu coração que minhas filhas sejam melhores esposas que eu sou, sejam melhores mães do que eu fui. Quanto que eu errei enquanto elas eram pequenininhas, quanto eu erro, mas hoje são erros assim meio que tentando acertar, né? Mas muito do que eu fiz quando eram muito pequenas é porque eu não sabia mesmo. Então eu não quero que elas passem pelo que eu passei, né? Então é isso. E como é gostoso, é muito legal ler isso e aprender.